Mas antes, vamos colocar aí o lance tão reclamado pelo Flamengo e que ninguém aqui acha que merece tanta reclamação assim, que foi esse possível pênalti, né, no Arrascaeta, no minuto final. Ó, o Arrascaeta vai, ele finaliza. Aí, ó, esse ângulo que foi muito mostrado, que tem o toque da perna esquerda do Alan Franco, na perna esquerda do Arrascaeta. Agora, vamos lá, ele não faz o movimento para fazer a falta, ele tá correndo para disputar a bola, ele não faz a falta no Arrascaeta, tá? O Arrascaeta finaliza. Para mim, um lance de jogo, eu não marcaria pênalti, não achei pênalti. Acho que tanto alguns flamenguistas quanto o Felipe Luiz, o Arrascaeta, estão querendo jogar na arbitragem uma culpa que ela não teve na derrota do Flamengo. Vamos escutar o áudio do VAR que não foi chamado o Wilton Sampaio para esse lance com o Arrascaeta. 15 segundos. Tudo limpo. Tô na área. Pode jogar, não saiu não. Sem falta. Segue habilitado. Ataque. Impedimento. Legal Ataque. também. Impedimento 2. Bola. Sem falta. Ataque. Legal. Ataque. Fora, claramente, rebote legal. Impedimento. Fora, Tá, fora. goal line. Segura. Acabou o tempo, tá, Wilton? Acabou o tempo. Para aí. Agora deu tempo, agora deu. A partir da cabeçada. Pra mim ele chuta o... Segura. O Dalão Foi fora, tá? Foi pelo lado de fora. Checar e vai acabar, só checar. Tá, só checando o lance. Aqui, eu quero ver agora essa jogada. Antes dele arrematar. Tranquilo. Só vai Agora no checar e rebote. acabou. Só vai Se o checar e jogador te acabou. empurra. Qual o questionamento deles aí, Wilton? Não, falando que ele foi Não. calçado antes. Pra mim ele chuta e depois tem um contato, Tem ação alguma de outra? jogo, entendeu? 16,50? Ele tinha prioridade de chute, só vamos ver se tem um contato aí. Bastante Tranquilo, por calma, favor. tá? Por favor, não venha, ele não chuta, venha. ele conclui. Por favor, não venha. Se Perna vira na esquerda cartão. aqui, como só checa Inglesa. aqui. Por favor, sai. Mais calma. Não venha, não venha. Não, pô. Não venha. Olha aqui, Ó, prioridade, tá? Vamos lá, vem comigo. Ó o pé. Ó o pé esquerdo com o pé esquerdo. casar contigo, tá? Não, sai, Enzo. Pé esquerdo com o pé esquerdo, tá? Por essa aqui, por a grua, ficou pela grua aqui. Sim. Não, o jogador de São Paulo Pode ficar vem, tranquilo. O VAR não vai checar o lance, muda a sua entendeu? corrida, ó. Ok, pode Ó, pela ficar tranquilo. 16,50, ó, Tranquilo. vem. O D'Alonso, Ó, pra mim, essa os dois. carga ou esse contato, pra mim, ele não foi suficiente pra mim, entendeu? Pra mim também não, olha Concordo, só. tá? pode Concordo ficar com a tranquilo na ciência checagem, tá? natural do Na hora que o Arrascaeta vai chutar, ele põe a perna pra trás, o jogador de São Paulo não muda a passada em nenhum momento e ele finaliza. Tá? Pode ficar tranquilo. Perfeito. Vai checar, Pode seguir, tá? Pode seguir. Ok. Segue decisão de campo, ele não muda a passada. O Arrascaeta, quando vai fazer o chute, põe a perna pra trás e bate na perna do São Paulo. Léo. E ele mesmo assim conclui a jogada, tá? Deixa eu falar. Ele não, o defensor não empata no chute do Arrascaeta. Dá para colocar essa derrota na conta do ritmo, da falta de ritmo ou da arbitragem, Mauro? Não, da arbitragem não, aí é o fim da picada. O Wilton não deu aquele... Eu estava até falando com o Eric Faria, colega nosso lá do Grupo Globo hoje de manhã, e o Wilton não deu, ele fez essa observação, até colocou na rede social, o Wilton não deu o pênalti que o Palmeiras pediu do Jorginho e do Gustavo Gomes. Para mim também não foi pênalti, é um toque sutil, eu não acho que aquele toque é o que desequilibra o jogador, não impede que ele finalize. Ontem é a mesma coisa, tem um leve toque sim do Alan Franco, né, no Arrascaeta, mas ele chega inteiro no lance, ele consegue finalizar. Quando há o toque e você inviabiliza a finalização, ou o cara já vai caindo todo torto, eu acho que aí você marca a infração. Mas quando o sujeito consegue finalizar, o Gustavo finalizou para fora e agora o Arrascaeta finalizou. Ah, mas tirou um pouco de equilíbrio. Gente, tirou um pouco de equilíbrio, mas não para marcar uma falta. Era mais um pênalti, ainda mais no último lance do jogo. Então o Arrascaeta perdeu o gol, porque não jogou nada, porque está totalmente fora de forma, porque nem deveria ter entrado. Aí o que eu questiono é a variação dos profissionais do Flamengo para colocar um cara em campo naquela condição. Ele perdeu todas as disputas de bola praticamente, era desarmado como se fosse uma criança jogando no meio de adultos, muito frágil no corpo a corpo, na disputa, fazendo a proteção. O Jorginho começou muito mal também, depois até melhorou um pouco, acertou alguns passos, mas muito mal, ainda foi expulso pateticamente, reclamando depois do jogo terminado. O jogo teve nem cartão amarelo. Então, eu acho que a reclamação da arbitragem, para mim, é ridícula. Ridícula. Repito, mesmo árbitro, mesmo critério, estou com ele nessa. Acho que o Wilton acertou. Quem achou que foi pênalti foi a central do apito, mas aí não é parâmetro, sempre é pênalti na central do apito. Tudo é pênalti na central do apito, né? Então, ó, o Mauro já disse que não achou. Eu também não achei. Ontem, Bruno Prado não achou. Piperno não achou. Raí Monteiro.
Você acha que poderia ter sido marcado pênalti? Eu até acho que poderia, eu acho interpretativo. Agora, não é para essa reclamação toda, principalmente diante dos erros que o Flamengo cometeu no jogo e da boa partida do São Paulo, Raí. Para mim, eu não marcaria pênalti. Não marcaria, não. Eu até fiz um tweet quando o jogo acabou lá com uma imagem, né, um print dos jogadores indo lá reclamar e, como são as redes antissociais, foi obviamente achincalhado. Mas, enfim, eu não acho que deveria ser marcado nada nesse lance. É uma disputa ali por espaço, como descreveu o Mauro há pouco. O Alan Franco não muda ali o curso dele para derrubar o Arrascaeta. Ele tá na passada e na passada ele acaba tocando, resvala ali no Arrascaeta, mas ele até consegue finalizar a jogada. Essa imagem, para mim, ela é, com todo respeito, patética. Os jogadores indo lá cercar o Wilton, aí o Jorginho, um cara experiente, vai expulso. Aí ele vai pra entrevista depois do jogo e reclama. Aí ele sai na zona mista e fala, o Wilton já passou aí, já falou o que aconteceu. Então, de novo, sabe? Primeira rodada do campeonato, né? Tá começando ainda. E não foi pra tudo isso. Não foi pra tudo isso mesmo. Não marcaria o pênalti e não acho que se justifica esse escândalo todo feito pelos jogadores do Flamengo. O Felipe passou bem por cima, assim, da questão, né? Ele foi perguntado, por isso respondeu, disse que a revolta era justificada e tal, mas não queria atribuir muita derrota a isso, concordo com ele, no sentido de não querer atribuir a derrota, o tropeço a esse lance. Raí, quando termina o jogo, que os caras vão, se não é o Felipe Luiz, mais gente ia ser expulso. Ia, porque eles estavam ali, né, num bolinho. O Felipe Luiz... Foi o Felipe que veio e tira os caras tudo. O Jorginho vai expulso e ele tira os caras tudo, né? E já é um desfalque para a próxima rodada, né, o Jorginho. Então ele tá voltando agora, precisa de minutos para ganhar ritmo e tal, já não vai jogar o jogo da próxima semana, né, da quarta-feira que vem. O Flamengo joga com quem, Mauro, na próxima semana mesmo? Internacional. Quarta-feira do Maracanã. Já seria um jogo importante para ele no sentido de ganhar um pouco mais de ritmo, né? Mas não marcaria o pênalti, não, e acho que é injustificável esse escândalo todo feito aí pelos jogadores do Flamengo. Os caras têm que ser mais inteligentes jogando bola hoje, né? Também terminou o jogo, não vai voltar o resultado. Aí você vai ali pressionar um árbitro FIFA de Copa do Mundo. Fica ali, ele acertando, errando. Ele vai ficar olhando, vai lá, o Jorginho expulso. E se não é o Felipe Luiz, vai mais gente expulso também. Do jeito que o Arrascaeta chegou, todo mundo, como disse também o Mauro, comparando com o lance do Palmeiras, ele manteve um critério. Aquele pênalti do Jorginho no Gomes não marcou e esse também não marcou, também não foi. A gente precisa parar no futebol brasileiro de ficar com esse negócio de toda hora pedindo pênalti, né? Qualquer bola cruzada na área fica, um levanta a mão, o outro levanta a mão. Às vezes a bola não bateu nem perto do braço de algum jogador e já um levanta a mão, o outro reclama, o outro quer pênalti também. Todo jogo isso acontece muito no Brasil, toda hora pedindo pênalti, pedindo falta. A gente teve uma rodada ontem de Liga dos Campeões, 18 jogos. Não tem, cara. Você assiste os jogos, a gente estava aqui conversando sobre isso, eu e o Vamp. Eu trabalhei no jogo do Arsenal, o Vamp viu o jogo do Real Madrid. Não tem isso, essa injeção de saco toda hora. Uma bola cruzada na área, não, foi mão, e não tem nada. Então, acho que essa cultura precisa mudar logo no futebol brasileiro, né? E eu, sinceramente, esperava uma outra postura dos jogadores do Flamengo em relação a isso. Campeões, jogadores com uma outra rodagem, uma outra bagagem, uma outra mentalidade. Demonstraram isso na última temporada. Com essa coisa de ficar fazendo bolinho em volta de juiz para pedir pênalti no último lance do jogo. Acho reprovável esse comportamento. Para mim, o lance não deveria ter sido marcado pênalti. Não, e outra, a arbitragem boa, cara. O Wilton ontem não deu um cartão durante o jogo. O único cartão que ele foi dar foi o vermelho depois do jogo, por causa das reclamações. Foi uma arbitragem tranquila, não teve nada de interferência da arbitragem. Agora, em vez do Felipe Luiz ter falado que o Carrascal, como atacante, não pode dar uma finalização patética como aquela, em vez dele ter falado que o Pulgar não pode querer dominar a bola na área, ele vai e fala que os jogadores estavam indignados com razão. Não é porque a gente é fã do trabalho do Felipe Luiz que a gente não pode criticar. Nada. Vamp, você é o último aí para opinar sobre esse lance. Também não daria pênalti? E outra, por ter havido o contato, vocês acham que o VAR deveria pelo menos ter chamado ou não? Foi o último lance, foi tudo muito interpretativo e quando você fica tudo muito duvidoso, pro sim ou pro não, deixa a marcação de campo. O VAR não chamou, deixaria do jeito que tá. Não foi uma coisa escandalosa, entendeu? Um empurrão. E de repente ficou lá procurando várias imagens para lá, para cá.
Muita gente... Teve a revisão, Vamp. Teve a revisão. E os programas cabine, assim, né? que a gente assiste... Ficaram lá muito dizendo que sim, muito dizendo que não. Lance duvidoso. Não foi uma coisa assim desproporcional para que tivesse esse debate todo. Um lance muito grave. Só teve um que achou que foi pênalti, né? Opa! Então, é um lance que está tendo aí muita polêmica, mas desnecessária, porque se o Flamengo não mereceu o resultado, não jogue a culpa na arbitragem. Para mim, para o Mauro, para o Vampeta, para o Raí, para o Bruno Prado ontem, para o Piperno, ninguém achou pênalti. Então, é um lance aí que o Flamengo não precisa, né, ser covarde ao ponto de jogar a culpa na arbitragem diante de tantos erros e de uma boa atuação do São Paulo na sua casa, vencendo o Flamengo. Vamos ouvir aí o que o Crespo, né, falou sobre o jogo, porque o Crespo ficou muito orgulhoso do coração do São Paulo na partida. O Crespo, que há pouco tempo fez um desabafo na entrevista, pior fase da história do São Paulo, e que ontem começou muito bem aí o Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Crespo. Porque joga contra o Flamengo. E vai deixar jogar. Você deve deixar jogar Carrascal ou deixar jogar Plata. Já viu? Concedimos um gol por mérito deles. Porque tem classe, tem hierarquia. Porque fizeram um gol de aplauso. Não é uma persecução ou persecução. Eu falei sempre, não existe uma fórmula mágica para defender. Se você conhece ou vocês conhecem, tudo fica mais fácil. Então, tentamos de fazer o melhor possível no limite que a gente pode, as suas características. Então, temos um adversário que também joga. Então, acho que a agressividade e a intensidade é fundamental para São Paulo. E a convicção para jogar. Então, quando a gente joga de maneira intensa, com agressividade e convicção, volta mais fácil. Acho que tentamos de fazer o melhor possível no limite que podemos. E acho que esta demonstração de união do grupo, de união de caráter, de acreditar, de lutar, acho que merece continuidade. Não é fácil, são muitos jogos, mas este grupo tem caráter, tem muita união. Depois tudo pode acontecer, mas nunca vai deixar uma coisa assim, ou não vai jogar com vontade. Podemos cometer erros, todo mundo pode cometer erros, mas este grupo é sano.